dele vai ter algumas tensões. E quais são as tensões que a gente vai ter? A gente vai ter, ele era um governo autoritário, a gente vai ter uma tensão entre o rei, né, com o resto das decisões, especialmente com o rei, com o parlamento, porque você vai ter ali, né, o monarca que é o rei nesse momento, que é o Jaime, ele vai começar a ter problemas. E ele começa a perseguir os calvinistas. Para quem não sabe, os calvinistas vêm de João Calvino. Lembra da Reforma Protestante? E aí você tinha o João Calvino, lembra? Vocês vão ter aqui uma chamada Reforma Protestante também, que é um camarada chamado João Calvino. Eles se revoltaram posicionalmente contra a Igreja Católica. E esse cara, ele perseguia os calvinistas, que eram conhecidos como os puritanos. Por isso a Revolução Puritana que nós comentamos. Deu para entender? Essa classe que eram os calvinistas, eles eram conhecidos como os puritanos. E eles se oposicionaram ao rei. Tanto que isso vai gerar alguns problemas, que de um lado nós tínhamos os cavaleiros. Quem lembra dos cavaleiros que nós comentamos semana passada? Está naquele vídeo gravado ainda. Os cavaleiros, que eram os defensores de um rei, e do outro os cabeças redondas. Quem eram os cabeças redondas? Era a galera do parlamento. Lembram disso? Então você tinha uma briga ali dos cavaleiros e os cabeças redondas, digamos assim. Lembraram agora, para a gente poder situar? E essa briga gerou, por exemplo, nós tivemos a República de Cole, lembra? Cole, que a gente chama, que foi o camarada que ele conseguiu chegar ao poder, depois teve problemas, e até o filho dele, Richard, né? Ele não consegue dar uma sequência a isso, e a Inglaterra volta a ter problemas. Até que surge Carlos II, com a chamada um governo que no primeiro momento não quis dar uma perseguição aos puritanos, ele disse que não é envolvido, né, com isso, porém ele vai cometer, inclusive, a gente chama de uma revolução gloriosa, a chamada anistia. Alguém sabe o que é uma anistia? Levanta a máscara. Não é isso não. Anistia não é levantar a máscara não, só vocês entenderem. Anistia é o seguinte: você cometeu um crime, eu sou o rei, você cometeu um crime comigo. Crime não, você se oposicionou, se rebelou e tal. Você vai embora fugitivo para outro país. Eu te dou perdão. Eu te perdoo para você voltar ao país. Está perdoado. O seu crime político está perdoado, beleza? Então esses crimes políticos são perdoados, então ele dá uma anistia a essa galera. Essa galera meio que volta para o país. Entretanto, ele mesmo, ao mesmo tempo da anistia, ele cria a Câmara dos Lordes, que é uma coisa mais centralizadora também. E isso vai gerar ainda um problema. E a confusão se dá maior aqui. Quem está com o livro, página 12. Peguem comigo quem está com o livro, na página 12. O rei Carlos, ele vai morrer, o rei Carlos II, ele morre. Morreu. Passou dessa para melhor. Não se sabe para onde, para pior. Não sabemos, eis o mistério da vida. Entretanto, chega ao poder o seu irmão Jaime II. E ele trouxe muitas mudanças em relação ao irmão. Aí eu vou ler esses 3 parágrafos que eu preciso que vocês entendam. Eu fiquei de falar com vocês na última aula, lembra? Eu falei, semana que vem eu vou ler esses 3 parágrafos e vou explicar. Vamos lá. O novo rei havia se convertido ao catolicismo e passou a adotar medidas para fortalecer os católicos, especialmente por meio da nomeação dos praticantes da religião para os altos cargos do governo. Vamos lá. O cara acabou de assumir. A revolução era a revolução que é antipuritana, não é? Quem eram os puritanos? Já eram os protestantes? Ou seja, abre aspas, inimigo do catolicismo. O cara vai, assume agora o posto católico. Ou seja, o problema está quase voltando à tona. Isso desagradou os puritanos e provocou protesto contra o monarca. Em resposta, Jaime afirmou ter o direito de agir sem consulta popular, já que era o rei da Inglaterra. Aí Jaime batia no peito. Eu mando, eu vou fazer, porque eu sou rei da Inglaterra, não preciso me perguntar a ninguém, não. Só que não é bem assim. Uma vez que a gente já saiu do absolutismo, saímos do absolutismo aqui, para um parlamento, o cara vai falar que vai fazer o que quer. Esse fazer o que quer não é bem visto para a população. E aí vamos lá. Jaime tomou outras decisões que ampliaram os poderes do monarca e diminuíram a do parlamento. Essas atitudes foram vistas como uma tentativa de restaurar o absolutismo da Inglaterra.
E é o que vai acontecer. Se você tem, pensa comigo aqui, se você tem um rei que até então viu o processo de revolução, que era absolutismo, lembra? Vamos lembrar, era absolutismo, não era? Virou depois uma questão monarquia constitucional, não foi? Lembra disso? Ou seja, o rei continua sendo rei, porém aqui ele perde o quê? Os poderes o quê? Totais, não é isso? E depois vem outro querendo trazer os poderes totais do rei e sua atitude, automaticamente a população fala o quê? Pô, esse cara está trazendo absolutismo novamente. Se eu tenho os puritanos que chegaram ao poder também, e eu depois eu trago os católicos e coloco no poder, a população vai olhar assim, especialmente também as pessoas importantes da Inglaterra, e falar, pô, esse cara está querendo a monarquia absolutista de novo. A ideia não é essa, e aí começa o problema. Por quê? Lá no final, em 1688 teve início a organização de um movimento para substituir Jaime II e impedir a plena restauração do absolutismo na Inglaterra. Esse movimento, conhecido como a Revolução Gloriosa, culminou na deposição do rei, e aí depois vai assumir sua filha, Mary Stuart, em 1689. Ele foi deposto. Ninguém sabe o que é o rei deposto? Tira ele do poder. Ou seja, e quem lembra qual o motivo do maior medo que se tinha do rei ali? Era o absolutismo novamente. Deu para entender? O problema não era o rei ter um rei. O problema, queridos, não era ter um rei. O problema era ter um rei absolutista. Deu para entender? Sim, entenderam? De boa, gente? Sim. Só para desenhar e a gente lembrar. Vamos falar, desenho. Eu tinha aqui uma monarquia absolutista. Não foi? Inglaterra anteriormente? Houve a Revolução Gloriosa. Eu tenho a monarquia constitucional. Não é isso? Entra aqui a figura de Jaime. Jaime tenta, com as suas atitudes, ele declarou assim, vou ser absolutista. Não. As atitudes dele diz o quê? Se eu sair batendo em todo mundo, eu sou agressivo? Eu não preciso gritar assim, eu sou agressivo. Pô, tô vendo. Da mesma forma que ele era absolutista. Ele falou assim, as atitudes dele, do tipo, eu mando, eu faço, é uma constitucional ou absolutista? É absolutista. E aí ele vai ter problemas, ele é deposto aqui. Tranquilo, queridos? Lembrou? Deu pra galera lembrar aí? Do passado? E aí o que aconteceu? Surgem os chamados desdobramentos da Revolução Gloriosa. O que aconteceu com a Revolução Gloriosa que ela fez? Primeiro, fim do absolutismo em inglês. Esse absolutismo que nós tanto falamos é o fim. 2, o fortalecimento de uma classe. Essa classe é uma classe burguesa. É aquela que tem o dinheiro, é aquela que decide também. Essa classe é fortalecida. Porque agora ela também não precisa dar tanta satisfação ao rei, ela tem uma Constituição. E o fortalecimento da Marinha Inglesa. Aliás, a Marinha Britânica, gente, até hoje é uma das tops, né, em termos de militarismo do mundo, é a Marinha Britânica, tá? Oi? Vai lá. Tem uma coisa, na página... Existe uma coisa chamada petição de direito. Tem um exercício aí, na página 21, que está assim, A petição de direito apresenta uma espécie de lembrete ao rei dos direitos que tinham sido negociados entre o parlamento e os monarcas ao longo dos séculos, que, segundo o parlamento, todos os reis deveriam obedecer. Qual é esse direito que foi lembrado no trecho selecionado da petição? Galera, a petição de direito foi em 1239 e 1307. A petição de direito, preste atenção, era o seguinte: a petição de direito era o seguinte: não se podia aumentar os impostos ou tirar os impostos só porque o rei quer. Deu para entender? O rei não pode tirar os impostos e colocar os impostos só porque ele quer. O rei tem que passar por uma, avaliação de outros grupos envolvidos. Combinados? Tranquilo? E essa nova Inglaterra também, ela traz para a gente as chamadas liberdades individuais.
Hoje vocês têm uma liberdade individual. Hoje você pode chegar e falar assim, ó, vovó, eu não concordo com isso não. O Daniel, eu não concordo com isso não, eu quero diferente. Isso eu posso fazer. Tá dando para entender, queridos? Sim ou não? Sim. Outro ponto que vai acontecer com isso aqui é uma tolerância religiosa também. Uma vez que você tinha católico e puritano ali na Inglaterra, e agora, como é constitucional, vira uma tolerância religiosa, eu posso negociar com outros que não sejam. Queridos, está claro para todo mundo, sim ou não? Sim. De verdade, eu tenho alguma dúvida? De verdade? Então a gente tem esse problema aqui da revolução, que era mais pela monarquia absolutista. Posso ficar tranquilão, dormir tranquilo que disso vocês entenderam? Claro que alguns nomes é difícil. E eu não vou perguntar na prova quem foi fulano. Eu acho isso um crime. Eu mesmo fico às vezes na dúvida com tanto nome. Jaime e Carlos. Imagina, quem foi Jaime? Não vou fazer isso. Jaime é o vizinho. Jaime é o que vende pão lá no vizinho. Né? Jaime é um amigão. Não é isso. Se eu colocar lá Jaime, é porque eu tenho que dar informação numa pergunta, correto? Segundo, quando o rei Jaime quis tomar algumas medidas, não vou perguntar quem é o rei Jaime, eu vou dizer quem ele já está ali. Fica Não, já tranquilo. tá ótimo. Eu só quero que vocês entendam a dinâmica. Deu para entender? Sim ou não? Quem eram os cabeças redondas? Parlamento, não era isso? Quem eram os cavaleiros? Os defensores de quem? Do rei. Lembra? Cavaleiro, defensor. Só estou imaginando, não vai esquecer mais. Imagina um cavalo, o rei é cavalo. Pronto, cavaleiro é o rei. Os cabeças redondas eram aqueles que utilizavam, né? Ainda tem que tinha uma parada aqui na pescoço. Oi? Tira só o. Vou pedir também para tirar. Calma, gente. Jovens, calma. Muita calma nessa hora. O que acontece? Então, queridos, existe aí uma ideia de que é o seguinte, era um conflito religioso, por isso é o nome puritano, e um conflito também numa forma de governo. E essa forma de governo era a forma que monárquica, que para muitos era absolutista, e depois, que por muito momento era absolutista, depois virou monarquia, e o problema vai se dar quando Jaime quer retomar isso com as suas atitudes. E ele vai falar, aqui não. Não. Fechado? Outras revoluções vão acontecer ao longo do mundo. Né? E essas revoluções eu tenho destaque algumas. Primeira, nós vamos falar inclusive da Revolução Industrial, que é uma introdução à Revolução Industrial que nós estamos falando aqui. A Inglaterra vai passar por um processo, inclusive, que nós chamamos de consolidação dos bancos. Tá? Mas para chegar a essa consolidação dos bancos, a gente precisa ir lá na página, vamos comigo, ainda com o livro aí, página 22. Fecharam aí? Deixa eu achar alguma coisa que eu quero mostrar para vocês. Mas antes eu preciso. Hoje a gente vive sob indústria, não existe? Vivemos, por exemplo, essa calça que eu uso deve ter 40 pessoas ou mais que tem essa calça também. Essa camisa que você usa, esse casaco, provavelmente deve ter várias pessoas que têm. Não precisa ser muito, mas tem. Isso é uma produção em larga escala, beleza? Ela nasce do nada, a camisa? A calça? Não. Alguém produz, correto? Hoje eu tenho uma máquina que produz. Hoje essa camisa que eu estou usando aqui, que é francesa, Piratê, né? Essa camisa aqui, por exemplo, ela deve durar em torno de 10 minutos a ficar pronta. Se eu pegar 10 minutos, a cada uma hora eu faço quantas? 6, não é isso? Sim ou não? Sim. Então isso vai aumentando. Então eu faço uma larga escala. Mas nem sempre foi assim. Inicialmente, especialmente na Inglaterra, a produção era uma coisa muito artesanal. Então demorava muito, não existia variedade de produtos, não existia ali uma variedade de peças a serem vendidas, a negociadas, porque não se tinha a ideia
que a gente vai falar a partir de hoje, que chama-se acúmulo de capital. Capital é dinheiro, tá, gente? Capital é dinheiro. Então, esse acúmulo de capital, ele não existia na época. Era muitas coisas voltadas para a subsistência. Então, eu tenho aqui um exemplo. Não era que fosse esses produtos. Vou dar um exemplo. Eu tenho aqui um pouquinho de arroz. A Aninha produz feijão, eu vou ali e troco. Está dando para vocês entenderem? E a gente vai vivendo. Com o acúmulo de capital, o conceito de acúmulo de capital, de juntar dinheiro, eu começo a perceber que eu tenho que produzir, eu tenho que criar um mercado que vai consumir isso para eu juntar dinheiro. E aí, onde eu junto dinheiro? Num lugar chamado banco, né? Existe aí a consolidação dos bancos que nós falamos. Tranquilo? Até aí tá beleza? Sim. Então, surgem as primeiras indústrias da Inglaterra. E essas indústrias começam a produzir, prestem bem atenção, elas começam a produzir em grande escala. Mas não foi de um dia para o outro. Existiu um processo que vai chegar não só ao operário, como a gente vai falar na próxima semana, mas também, inicialmente, em dois momentos. Esses dois momentos são os artesanatos e a manufatura. Por que é artesanato, gente? Todo mundo conhece que o produto de artesanato chega a ser caro, gente. Porque você vai comprar quase uma exclusividade. Um dia eu fui a Cabo Frio, não lembro agora. Eu vi um bonequinho de barro, o cara que eu tô tocando violão, achei lindo. Eu falei, vou comprar. 380. Não comprei. Não comprei. Aí eu falei, a moça ia dar um trabalho, isso aqui é um artista tal. Eu falei, tá certo, o valor é bom, eu que sou pobre, não posso comprar isso aí. Mas, às vezes, se fosse uma indústria, ficaria mais barato. Em compensação, seria o quê? Todo mundo. É aquilo que as meninas passam. Poxa, foi roupa igual a minha. Culpa da indústria. Porque alguém produziu de forma igual. Olha aqui na página... Vamos lá... Página 24, está assim, artesanato e manufaturas. Durante muito tempo, aqui ó, não vou ler isso tudo, claro, ler é um tédio. Não, ler um tédio na aula, calma, ler na vida é normal, quando ler a aula é um tédio. Durante muito tempo, a produção dos artigos utilizados pela sociedade europeia foi feita de forma artesanal. Em geral, essa produção ocorria em ambiente doméstico, como nas casas dos artesãos, e muitas vezes contava com o trabalho de toda a família. Para controlar o processo de produção artesanal e manter o padrão de qualidade, surgiram as corporações de ofício durante a Idade Média. Era comum haver diversas corporações na cidade, cada uma se especializando e controlando a produção de determinado ofício. E aí nós temos essa parte aqui, querido, vamos lá. A produção deixou de ser na residência do artesão e passou a acontecer em espaço comum. Essas unidades produtivas foram chamadas de manufatura. Ou seja, anteriormente você fazia em casa. Você pediu essa jaqueta, eu vou fazer em casa, a minha esposa vai fazer uma coisa, o meu filho vai fazer outra, e ela passa com as corporações de ofício, a ideia de junção, ter um lugar específico para isso. Então eu vou, o Ulisses vai, a Letícia vai, e a gente começa a produzir ali. Deu para entender assim ou não, gente? Sim. Essa é a manufatura. O que já começava a tendenciar isso a um processo de uma linha de produção. Essa que a gente já vai falar mais na próxima aula. Introdução da Revolução Industrial, ela vai partir desse pressuposto. De ter agora uma mão de obra diferenciada para um tipo de produtos agora que a gente vai vender em grande escala e a transposição da subsistência, do processo feudalista quase, para um processo que nós conhecemos como um processo industrial, ou seja, de acumular capitais. Beleza? De boa? De boa. Agora eu quero de vocês vão começar a fazer agora, tá? Os exercícios da página. Vou até ver, já passei para quem está em casa, né? O Carlos, já botei para ele na plataforma. Vou até pegar aqui o anotei. É isso.